Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 8 a 11. Esmirna é atualmente a terceira maior cidade da Turquia, depois de Ankara e Istambul, e é o lar de um dos principais portos do país, estando localizada no Mediterrâneo. A cidade possui uma história extraordinária, abrangendo cerca de 5.000 anos, e está entre as cidades mais cosmopolitas da Turquia, com muitos sítios arqueológicos relativos às civilizações grega, romana e bizantina. Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de falar a vocês sobre o botão Seja Membro. Esse botão foi disponibilizado pelo YouTube para que você possa se tornar membro do meu canal através de uma assinatura mensal que pode ser renovada ou não a qualquer momento. Basta você clicar no botão e escolher uma das opções de assinatura. Pronto, você se tornou um membro do meu canal. Com o valor arrecadado mensalmente, poderei comprar equipamentos e produzir mais conteúdos com melhor qualidade para sua visualização e aprendizado. Além disso, você terá benefício de conteúdos exclusivos que serão disponibilizados na aba Comunidade, onde teremos uma maior interação. Aos que não desejarem se tornar membros do meu canal, nada mudará. Poderão ter acesso aos vídeos normalmente, também na aba Comunidade, exceto aos conteúdos exclusivos para membros. Um forte abraço. Esmirna, uma cidade situada aproximadamente a 65 quilômetros ao norte de Éfeso, recebe uma carta de elogios e encorajamento a prosseguir em sua caminhada, sem oferecer nenhuma crítica aos fiéis ao Salvador em Esmirna. Hoje conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo porto do país, Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes do Salvador. A cidade antiga foi destruída pelos lídios nos anos de 600 antes do Salvador e reconstruída pelos gregos no final dos anos 400, ainda antes. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como Guardião do Templo. Foi a primeira cidade da Ásia Menor conhecida como Templo para a adoração da cidade, deusa
de Roma, anos 195. Nos anos 26, após o nascimento do nosso Salvador, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério, imperador romano. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, deus grego do mar, e de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Então podemos ver que era uma cidade completamente ligada à idolatria. Na época da Nova Aliança, Esmirna tinha uma população aproximadamente de 100 mil habitantes, por ser um porto importante, facilitando o comércio entre a Ásia Menor e a Europa. Era uma cidade próspera. O Salvador começa esta carta com as palavras frisando a sua eternidade, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esta frase destaca a vitória sobre o seu sacrifício na ressurreição. Na situação dos discípulos de Esmirna, encarando perseguições difíceis, seria especialmente importante lembrar da ressurreição do Salvador. O Redentor deles não fracassou diante do sacrifício. Ele o venceu. Eles, sendo fiéis, teriam a mesma vitória. Conheço a tua tribulação. O Salvador viu o sofrimento de seus seguidores da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados na terra durante a sua passagem. Ele olhou com compaixão para aqueles que sofriam em Esmirna. Mesmo assim, ele não os poupou de toda dor. Como veremos no versículo 10, a palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora. A tua pobreza, mas tu és rico. Apesar de morarem numa cidade próspera, os fiéis em Esmirna eram pobres, provavelmente sofriam discriminação por causa da fé, e assim se tornaram pobres. É bem possível também que tivessem sacrificado seus recursos em prol da palavra, mas como os macedônios fizeram para ajudar os irmãos necessitados alguns anos antes. Mas a pobreza material não tem importância quando há riqueza espiritual. A situação dos discípulos em Esmirna era muito melhor do que os discípulos em Laodiceia, que se achava rica apesar da sua pobreza espiritual. A blasfêmia dos falsos judeus. Blasfemar é fingir, é falsear. Frequentemente refere-se ao fingimento contra o Criador. Aqui, porém, o fingimento, a farsa, é um aspecto do sofrimento de certos fiéis em Esmirna. Essa difamação veio de pessoas que se chamavam judeus, mas de fato não eram verdadeiros judeus. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna perseguiam os verdadeiros fiéis, os verdadeiros judeus. Ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, eram servos de Satanás, o principal mentiroso e acusador dos fiéis. Não temas as coisas que tens de sofrer. O conforto oferecido pelo Salvador não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem das tribulações que viriam logo. Covardes não têm esperança no Salvador. Pessoas que fogem da sua responsabilidade diante do Salvador por medo de sofrer consequências ou represálias não são dignas da comunhão com Ele. Pessoas que ensinam que o servo fiel
será próspero e livre de sofrimento nessa vida, não acreditam nas palavras que o Salvador mandou aos fiéis em Esmirna, e nem nos dias de hoje. O diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. O diabo é visto como fonte de perseguição. Alguns seriam presos, provavelmente aguardando julgamento e possível sacrifício. Para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O efeito da tribulação seria o de provar a fé desses fiéis. A sua lealdade ao Salvador seria testado sob ameaças de sacrifício, mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias aqui é simbólico, sugere um tempo curto, mas completo. Seria uma provação completa, mas teria um fim. Por ter vínculos tão fortes com a idolatria oficial de Roma, Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os fiéis. Essa carta fala sobre as perseguições que viriam. Até décadas depois das revelações, perseguições atingiram os seguidores do Salvador na cidade. Ser fiel até a morte. O fim desta perseguição para alguns poderia ser o próprio sacrifício. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Às vezes, arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo que o Criador nos pede. Mas nada, nem a nossa própria vida, deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Ele. E dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa refere-se à coroa de vitória. A coroa da vida vem do Criador, o único que pode nos dar a vida eterna. Aqueles que amam a vinda do Salvador, receberão a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como em todas as cartas, o Salvador chama os fiéis, os servos fiéis, a Ele, a ouvirem a sua mensagem. O vencedor, aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições, são vencedores. De nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Não sofreria o castigo eterno. Os perseguidores poderiam até causar o primeiro sacrifício, a primeira morte, mas os fiéis não sofrerão o segundo sacrifício, a segunda morte. Morar em Esmirna, no primeiro século, não seria fácil para o discípulo do Salvador. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa. A idolatria oficial, juntando a religião judaica e a força do governo, o Império Romano, prometia uma perseguição perigosa aos fiéis da cidade, tentando-os fazer abandonarem a sua fé para melhorar as suas circunstâncias ou até para evitar o sacrifício violento. Para vencer essa tentação, teriam que acreditar no poder daquele que já venceu o sacrifício. Mesmo se viesse a acontecer, as suas vidas eternas seriam garantidas somente se mantivesse sua confiança no Salvador, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Será que hoje em dia é diferente, pessoal? Será que essas palavras não servem para nós nesse momento? Será que o sistema religioso vigente não tem algo de semelhante ao da época em questão? Será que desvendando as Escrituras não posso ser perseguido? Será?
pensem, meditem, tirem suas próprias conclusões. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Onde você estiver, que o Pai Eterno te proteja, guarde, abençoe grandiosamente. Escrituras Desvendadas com Renato Chagas. Inscreva-se.